Bem-vindo a todos. Mais um dia de estudo das cartas de Cristo, carta 5, né? Já no final, com uma parte bem complexa. Então, a última vez a gente fez uma revisão assim do que foi estudado para dar continuidade hoje, ainda pegando um pedacinho para ir entendendo pouco a pouco, né? Então é um momento bem sensível do estudo das cartas. O diferencial está aqui, nesses últimos momentos da carta 5, muito interessante. Então a gente começa com a prece, depois faz uma meditação de 2 minutos e depois faz a afirmação que Jesus ensina para que nós, como co-criadores, possamos criar, ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. Aquele mundo de amor, né, de quinta dimensão que está chegando aí, né, nesse momento de transição planetária. Então vamos fechar os olhos. Já vamos respirando lento e profundamente, conectando com o seu ser, sua consciência. Respira fundo, solta o ar pela boca e vamos prestar atenção em cada palavra dita. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, chegarás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E novamente respira fundo, lenta e calmamente, mantendo a concentração. Vamos meditar por 2 minutos silenciosamente. Não pensar os pensamentos, ficar na quietude, no seu silêncio interior, e é aí que você entra em contato com a fonte do seu ser. Eu vou cronometrar o tempo. Respira e vamos começar mantendo os olhos fechados, internamente olhando para as sobrancelhas. Isso ajuda a manter a concentração. Então, vamos lá, começando agora.
E assim, mantendo os olhos fechados. Vamos fazer a afirmação que já está aqui, para que nós possamos construir a nossa intenção, uma nova era de vida no planeta. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito, todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada. E assim a gente começa o estudo de hoje, retomando a questão do que é, né, o Pai, concepção de consciência divina, que a gente acabou de falar aqui na prece, e da fonte do nosso ser, de onde viemos, de onde somos parte. Então, vou compartilhar a tela aqui, retomar um pouco a leitura anterior, para não ficar sem o contexto, para a gente conseguir retomar o raciocínio, que é bem complexa essa parte, né? Então, vou trazer aqui, então, um pouquinho antes de onde nós paramos. Quando estive na terra, fiz uma distinção entre seu pai no céu e seu pai em seu interior. Quando falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal por causa da atitude dos judeus para com as mulheres. Eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai e mãe, consciência em equilíbrio. A consciência universal, o conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do pai consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção e equilíbrio com o instrumento de energia criativa da mãe consciência, o magnetismo. Então, isso a gente trabalhou bem no episódio passado, porque a inteligência universal, né, consciência universal, ela é composta pelo pai, que ele só falou pai na época, né, a inteligência universal, e a mãe, que é o amor universal. São duas grandes forças, a eletricidade e o magnetismo, que constrói todas as coisas no universo. Então vamos lá. Uma vez que o instrumento do pai-mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso vontade do pai consciência é a atividade inteligente em equilíbrio com o impulso propósito da mãe consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai-mãe consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. Então, mais uma vez, reforçando essa concepção de Deus como pai e mãe consciência. Pai, na força da vontade, que é a atividade inteligente, que é o masculino,
E o impulso do propósito da mãe consciência, que é o eletromagnetismo, que é o feminino. As forças do universo, não é nem só questão humana, né? São as forças universais. E que, aí, eu vou continuar aqui para a gente ver a continuidade da explicação, né? À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes, em todas as coisas. Pai consciência é o amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas, é expressado fisicamente com eletricidade. Mãe propósito é inteligência amorosa, que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas, das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e expulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser da consciência universal, sua fonte de ser, inteligência e amor. Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento em estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso expressado em você de forma individual é o estado de ser, do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Então, aqui está claro a explicação de por que a gente medita silenciosamente, né? Por que que nossa meditação não tem nenhum comando guiado para imaginar isso ou imaginar aquilo. Porque na meditação silenciosa, onde você aquieta seus pensamentos, é onde a gente busca o contato com a fonte do nosso ser, que já está em nós, mas que está envolvido com o pensamento, as emoções, e que a gente não consegue contactar, perceber, sentir. Então, esses 2 minutos que a gente faz de meditação é um treino para a gente se reconectar com a fonte que está em todas as coisas, mas está em nós. Então, nós nunca estivemos separados da fonte. A gente só não está conscientemente em contato com ela. Então, estar conscientemente em contato com a fonte do nosso ser é naquele momento que você se aquieta. Porque ele diz aqui que quando você começa a pensar, não dá mais para estar no equilíbrio, no silêncio. Porque o equilíbrio é o não pensar para que você possa estar no contato com aquela condição do ser em equilíbrio também. Então, pensou, já está na atividade. E aí a gente já está fazendo a manifestação que estamos aqui para fazer. Agora, estar em contato com a fonte é no silêncio. Continuando, quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos, para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Então, aqui ele fala de novo que, quando está em equilíbrio, essas forças, elas estão neutras, não tem nada, nada está criado, nada existe. Mas tudo existe, porque tudo é a possibilidade de existir ali, porque existem forças capazes. Mas naquele momento, não há nada. Tudo é possível, mas ali não tem nada. E a gente não tem como imaginar isso. Vamos seguir. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal.
Reflita sobre a imensidão inimaginável do poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são primariamente consciência-conhecimento, que tem uma intenção. A intenção é a vontade com o propósito. Uma inteligência e amor combinados com o amor inteligente e a inteligência amorosa. Impulsos de movimento, ligação, repulsão. Resumindo isso, eletricidade, amor inteligente, em equilíbrio com magnetismo, inteligência amorosa. De novo, né? A gente está reforçando o que a gente falou semana passada, lendo mais um pedacinho para entender que o todo tem essas duas forças. E essas duas forças existem no todo em neutralidade. E quando o todo permite que isso crie, saia em movimento, tudo é criado. Então, nós vamos chegar hoje nessa outra parte aí, que as coisas já estão começando a ser criadas. Porque, por enquanto, explica, mas diz, tudo junto em equilíbrio está em silêncio. Não temos nada criado ainda. Então, continuando aqui. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora, você sabe que o processo criativo pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos e infinitos estão contidos em estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Tudo isso, né, gente? Dando uma pausa aqui para mostrar a grandiosidade da força do Big Bang e da criação do universo, que foi, né, a divisão desse contido ilimitado da dimensão universal que trouxe a individualidade das formas, o universo como a gente conhece hoje, os vários universos de dimensões, tudo foi criado a partir dessa divisão, dessa explosão, esse contido divino que é essas forças que estavam em equilíbrio e nada se tinha manifestado. A força estava latente, mas não tinha manifestado. Mas ele dá o exemplo desse Big Bang, onde tudo começa a ser forma individualizada. Continuando aqui a leitura. Quero que compreenda plenamente que tudo que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individualizada. Vamos lá, então. A consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, que é a vontade, pai, inteligência, e o propósito, mãe, amor, nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. Ou seja, agora a gente está entendendo que a consciência, aqui, a consciência universal despedaçada, explodida, soltou, né, a vontade e o propósito, pai, inteligência e mãe, nutrição, para começarem a formar as coisas. Muito bem. Que é, então, formada a partir da eletricidade e do magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. Explode, expressa o que já é a sua própria natureza. Então, somos todos expressão do divino, da fonte do ser.
A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos da dimensão da matéria e eles se converteram na consciência da matéria. E as coisas se formaram a partir desse momento, onde a autoexpressão com a eletricidade e o magnetismo saíram do ponto de equilíbrio, explodiram para que tudo fosse se tornar manifesto. E aí, aqui na frente, a gente vai entender melhor. Vou continuar a leitura aqui, mas quem tiver precisando de uma pausa, pode dar um oi, que a gente retoma alguma parte, por favor. E o que é a consciência da vida? É pai, inteligência, e mãe, amor. O impulso do movimento, o impulso de propósito, nutrição, sobrevivência, visto como eletricidade e visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento. Vou continuar aqui, mas vou dar um exemplo. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar um objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução dos seus planos, em um estado de excitada antecipação, e alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que estão tão caros ao seu coração, que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui novamente devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos de humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Aqui só uma pausa. Aí tem uma lei hermética que fala de que tudo que está em cima está embaixo. É a lei da correspondência. Então, aqui Jesus fala muito disso, né? Para explicar o Big Bang, ou para explicar a consciência universal, ele mostra que tudo que está em cima está embaixo. Então, ele comparou aquela bomba atômica a um puff do que realmente é a força inimaginável da grande explosão, né, da consciência para formar as coisas. Mas que é um exemplo. Ele também falou do exemplo do sol, da luz do sol comparado à luz de um vagalume, mas que tudo é da mesma fonte. Tudo que está em cima está embaixo. O micro e o macro. Nós somos o micro do macro. Então, nós somos correspondentes. O exemplo que a gente dá no pequenininho serve para a gente entender o macro. Então, aqui ele está nesse momento querendo fazer esse exemplo para que a gente possa entender que nós somos o microcosmos do macro. Continuar aqui. Esse exemplo que ele vai dar, né? Então, vamos lá. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existe documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem hospedagem. Embora tenha pago tudo com o cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Outro exemplo. Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas em pleno dia. Como você se sentiria?
Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga, porém, o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Com todas essas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com seu propósito, portanto, em equilíbrio. Mas observe que a sua tensão crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal conhecimento, na intenção. Pai, inteligência e equilíbrio com mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam, um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos? Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmos. Então, ele retoma aqui, olha, ele deu aqueles exemplos, né? Que você está prestes a fechar um contrato milionário, e aí tudo certinho, tudo no contexto certo, dando tudo certo, você está tudo bem, até que você tem um imprevisto, um choque, uma coisa que não é mais aquilo, um inesperado. Você sai do seu equilíbrio, sai, e aí ele dá essa correlação. É isso que acontece no Big Bang. Desfaz, perde, deu errado. Você vai querer dar moeda para alguém ajudar, só que ele rouba a sua carteira. Não é nada daquilo que você estava esperando. E aí o seu pensamento fica perdido. Você está assim, ó, nada com coisa nenhuma, o raciocínio está perdido. Você envolto em muitas emoções, assim, ó, um caos. Então, esse é o momento da explosão, do Big Bang, quando a consciência em equilíbrio sai desse equilíbrio e solta entre aquele equilíbrio não tem mais e a gente tem as forças separadas. Muito bem. Então, eu estava aqui. A sua intenção estaria entrelaçada com o seu propósito, portanto, em equilíbrio, mas observe que a sua atenção crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado em que a consciência universal, consciência, conhecimento e intenção, pai, inteligência e equilíbrio, com a mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam, um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos. Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmos do macrocosmos. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência conhecimento universal, seja quando em equilíbrio, medita, quietando o pensamento, seja com consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos éons de tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Éons de tempo, dentro aqui do nosso livro, no rodapé, eu vou ler aqui para vocês, significa um período de tempo que não pode ser medido, muito grande, uma eternidade. Éons de tempo. Então pensa na grandiosidade, sendo que nós somos um microcosmos.
Então a gente entende, porque nós sentimos isso. Nós sentimos a explosão de raiva, de perdido, de não saber o que fazer, de desespero. Por quê? Porque saiu do equilíbrio. E foi assim que se deu, nesse primeiro momento de sair do equilíbrio da consciência, conhecimento universal, para criar todas as coisas, né? Isso aí foi um movimento que foi gerando as formas individualizadas. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação, por nenhuma força diretiva superior. Elas estavam sós, impulsos da consciência, conhecimentos separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior do movimento-atividade, da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. Esse caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão de caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Espera aí que eu vou falar um pouquinho desse eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu dominante sob a forma de um próton, com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre a qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres masculinos e femininos evoluídos na espécie viva e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se entrepôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe, separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência e conhecimento no caos durante muitíssimo tempo, ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão, quando há progressão de aproximações e eventos que ocorrem, e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. Muito bem, meninas. Aqui a gente, de novo, imaginando microcosmos para entender o macro, né? Quando essa consciência explode e fica tudo espalhado no cosmos agora criado, a gente vê que as duas forças existem, mais espalhadas. Mas existe um eu original, que esse eu original aqui, quando ele fala, traz para a gente essa consciência de que existe uma orientação básica, não vai ficar assim para sempre, porque existe uma fonte, né, o eu original, que é aquele que a eletricidade e o magnetismo. E isso foi fazendo com que o caos dê origem àquelas primeiras formas que são os átomos, formando prótons e em volta os elétrons. E entre esses choques de partículas, né, não teve
a própria força feminina de repulsão e atração, os lados positivos, eles nem se encontram. Quando a gente vê no ímã, eles se repulsam ou se atraem, porque as cargas iguais não se aproximam. Então, nós temos aqui uma explicação até complexa, né, dentro do que a gente já talvez tivesse ouvido falar ou não antes, de como tudo criou e que tudo ainda é, porque não está diferente. O átomo, as partículas do átomo, antes do átomo, as cargas elétricas ou não elétricas ou espalhadas, o vácuo quântico, que é esse equilíbrio onde tudo está lá em estado de equilíbrio, que não é nada e que é tudo ao mesmo tempo, que de tudo lá se forma e que está dentro de nós através de nossa composição e está no universo através de tudo que existe e que a fonte do ser, ela é no fundo, com toda essa explicação que vem falando de propósito, vontade, e no fundo é a eletricidade e o magnetismo, que estão em movimento, em expressão, ligando, conectando, criando, fazendo que exista, unindo para que aquela forma permaneça, criando a matéria, nós todos, somos todos a mesma coisa, o eletromagnetismo. Somos todos vindos dessa fonte. Somos a mesma fonte. Os elementos são os mesmos. Não tem diferença do que nós somos aqui com o que está lá na fonte universal, de tudo que é, de tudo que se cria. Nós somos a fonte. Nós somos. Por isso que temos o poder de cocriar, porque somos eletromagnetismo, podemos cocriar. Se a gente aprender a cocriar, a gente cocria tudo na nossa vida. Aliás, a gente está sempre cocriando, consciente ou inconscientemente, usando o eletromagnetismo na nossa vida como um todo, só que ainda inconscientemente. Então, às vezes a gente vive o que a gente não quer, porque a gente acabou dando uma condição para que aquilo acontecesse. Mas, quando a gente adquire essa consciência de que somos co-criadores, porque nós temos a própria energia da fonte criadora que criou tudo, a gente começa a co-criar a nosso favor. Lógico, não é tão assim. A gente tem que estar consciente e estudando essa forma de ser a fonte. Agora a gente tem que aprender a viver sendo a fonte criadora para criar e co-criar o nosso mundo. Mas, na afirmação que a gente faz, na nossa início de reunião, a gente já está co-criando. A gente quer vencer os egoístas, os impulsos egoístas do ego, que é, na hora que a gente está aqui, como ser humano, o que nos deixa ligados à matéria e que não avancemos nessa consciência superior além desse corpo físico, então a gente vai estudar o ego também, e a gente quer desejar que toda a humanidade expresse essa consciência da melhor forma, e todos os dias, de todas as maneiras, então, tudo que a consciência é possível criar e ser, no amor e na inteligência universal, a gente está desejando quando a gente faz essa afirmação. Ou seja, usando o nosso poder de co-criar, porque a nossa origem já é da fonte. E esse é um poder muito grande. Se todos nós já soubéssemos que somos da fonte e com os mesmos elementos que saem da fonte, a gente não estaria na condição desse planeta como está, né? Condição humana. Mas aí, por que que está assim? Seria um outro momento. Não está aqui no momento das cartas. Mas tudo tem uma explicação. E, e o que Jesus vem dizer para nós nas cartas é que nós podemos ser mestres de nós mesmos, sair dessa inconsciência. E tudo o que ele está falando aqui é para que a gente saia dessa inconsciência, entenda quem nós somos e possamos alterar essa linha de tempo de sofrimento do planeta e criarmos uma nova linha de tempo, uma nova era de amor e paz no mundo, sendo mestres de nós mesmos.
E o segredo maior aqui, que não é nada de segredo, é estar em equilíbrio, em contato com a fonte do nosso ser, ou seja, na meditação silenciosa. A coisa mais simples e mais complexa que tem. Meditar no silêncio, ficar no silêncio do seu ser, que é ali que você entra em contato com a fonte, com o Deus de nossa criação universal, que a gente, na verdade, chama aqui de consciência universal. Pois é, por aqui a gente para hoje, porque o negócio vai longe nessa complexidade. É lindo demais, mas tem que retomar e tem que ir sentindo devagar, tem que ler de novo. Não, não é da primeira hora que a gente sai, entendi, isso é bem. Se fosse tão simples, né? Não estava aqui ainda, precisando de Jesus trazer através da canalização esses conhecimentos, mas foi isso por hoje. Foi isso. Agradecer e bora ler de novo. Ler de novo com calma. Boa semana e até a próxima.